Alô, amigos sintonizados na Rádio Band News Goiânia 90.7 e também em nosso canal no YouTube. Estamos aqui com um convidado muito especial, professor William Mendes, diretor de esportes olímpicos do Vila Nova, e com um tópico mais do que especial. O Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino vai começar e o Vila Nova é o nosso representante goiano. Professor, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e por falar aqui com a Band News. É muito bom estar na Band News, obrigado mais uma vez. A gente agradece esse espaço ao futebol feminino, né? E estamos aqui para falar um pouco do Vila, nesse grande campeonato brasileiro, na Série A2, sendo representante do estado de Goiás. Professor, o campeonato começa no dia 15 de abril, né? Correto? O Vila estreia fora de casa contra o Sport. E até esse momento, o que você pode... Oi? O Vila estreia dia 16. Dia 16, né? Correto. O campeonato começa no dia 15 e o Vila estreia no dia 16. E até esse momento, o que o senhor pode falar para a gente da preparação, né? Como que está sendo tudo isso, o foco do Vila, né? O foco das atletas? O foco nosso, ele é 100%, né? Uma dificuldade muito grande aqui no estado de Goiás para fazer esse campeonato, para participar desse campeonato por falta de meninas de qualidade, por falta de calendário, né? Iniciamos o trabalho agora no mês de março e essa semana deve chegar as atletas contratadas. Estamos trazendo de 6 a 8 jogadoras, que vai reforçar com o nosso time caseiro aqui, né? O nosso time que subiu, praticamente 90% das meninas eram daqui de Goiânia, daqui do estado de Goiás, e estamos agora trazendo, reforçando, porque o sarrafo subiu mais um pouquinho e a exigência da Série A2 é maior. Perfeito. O senhor já falou aí da contratação. Nós sabemos da parceria do Vila com o Universo, correto? Correto. Então, qual ela existe, né? Oi, pode falar. Ela existe há 3 anos, a parceria Vila Nova Universo. Qual o investimento por parte da Universo, do Vila? A Universo, ela entra com a parte estrutural, né? O campo, o ginásio, utilizar também dias de chuva, a clínica de fisioterapia, a bolsa de estudo das atletas com 100% de bolsa, paga apenas a matrícula, né? Existe ajuda de custo para algumas atletas que são de fora, né? E daqui da cidade também, nesse sentido. Através do Vila Nova, nós temos o plano de saúde da Unimed, que é a parceira oficial aí do futebol feminino também. E os outros parceiros, né, como o Cicobi, a questão da Fecha Açaí, que nos ajudam, mas não daquela forma que deveria ser, para a gente botar um pouquinho mais à frente, né, mas está nos ajudando bastante nesse sentido também. E nesse cenário todo, nós podemos falar que o objetivo do Vila é qual, professor? Com toda sinceridade, é a permanência, né? O ano passado, a gente esteve na Band News também, a gente gerou acesso, conseguimos o 3º lugar e subimos. Esse ano, se a gente ficar em 12º, até o 12º, é a nossa meta, que é manter. É um campeonato hoje muito pesado. Mas com as contratações, se esse time der liga, daqui a 10 dias, 15 dias, eu posso falar, não, a gente, Ana, pode chegar um pouquinho mais à frente, entendeu? A gente não entra com aquela questão de participar. A gente quer participar onde tem a picanha, onde tem o bolo, né? Sempre subindo um pouquinho a mais. O campeonato é um pouco parecido com aquela regionalização, né? O Vila ficou no grupo B, que tem algumas equipes já do Norte e Nordeste. Fortaleza, eu conheço a ESMAC, né, do Pará. O senhor cita um time que tem um diferencial assim, que é o favorito deste grupo B? O Sport, né, que ficou em 4º lugar o ano passado, uma equipe tradicional de camisa, né? As 2 equipes do Amazonas são 2 equipes muito fortes, tanto é que uma foi vice-campeã, a 3B, e a outra permaneceu o ano passado. Ou seja, o estado do Amazonas, teoricamente, a nível de futebol de representatividade no Brasil, ele é inferior ao estado de Goiás. Aí no feminino está na frente, né? Então, essas 2 equipes e mais a equipe do Sport também, que é tradicional. O Alagoas pode ser uma surpresa, entendeu? Mas, assim, acaba sendo muito nivelado. Mas essas que você destacou e eu reforcei aqui, com certeza acabam sendo favoritas aí nesse início de campeonato. Perfeito. O senhor mesmo falou da dificuldade, do pouco aporte financeiro, né, que o futebol feminino tem, principalmente aqui em Goiás.
Nós temos uma outra realidade, né, principalmente no estado de São Paulo, de estádios lotados, né, o Corinthians, Palmeiras, Santos. Acho que São Paulo conseguiu viabilizar, né, essa questão do futebol feminino. Para o senhor, quais são os passos e se a curto prazo o futebol feminino pode ser rentável? Porque a gente vê muita gente comentando que hoje, para alguns times, o futebol feminino é como se gerasse crise, né? Fosse um custo e não um benefício. O futebol feminino pode gerar receitas, falando de dinheiro, e os passos para isso? Eu complemento, além do estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, né? O Inter e o Corinthians levaram 36 mil pagantes no Beira-Rio na final do Brasileiro. O Grêmio hoje está com uma grande equipe também. O futebol feminino é um caminho sem volta. Eu não sou obrigado a gostar, mas não tem como retornar mais. O que está faltando aqui em Goiás, aqui no centro-oeste brasileiro, no norte do país? São calendários, são políticas públicas efetivas voltadas à valorização real da mulher, em especial na participação no futebol. O futebol é ainda muito machista no contexto da participação feminina. Fala-se muito da questão técnica, né? Mas essas meninas, essas mulheres não tiveram iniciação esportiva, não tiveram campeonato de base. Há quantos anos que não tem campeonato de base aqui no estado de Goiás? A gente tenta manter uma equipe de base aqui no Vila, por exemplo, da base, mas não tem jogo, não tem campeonato. E para sair fora não tem como, né? Então o pessoal se destaca por ter um calendário, uma política efetiva. E os clubes vão ter que entrar nessa linha. Porque se não entrar, como é que vai fazer? Até 2027, todos os clubes, inclusive da Série D, vai ter que ter uma equipe feminina, né? Se isso é bom ou se é ruim, o tempo vai nos dirá se vai acontecer isso, né? Mas o que falta mesmo é aquela vontade de fazer, de acreditar, não ficar só no discurso. Aqueles chavões, lugar de mulher onde ela quiser, mulher tem que participar sim, mas sem apoio nenhum, né? Então, por exemplo, o nosso espaço hoje na mídia, ele é muito pequeno, até parabenizo a Band News nesse sentido, em abrir o espaço para falar, para discutir, para dar voz ao futebol feminino goiano. Perfeito, professor. Então, esse tema, né, que a gente queria abordar com o senhor, o futebol feminino. Nós vemos que está cada dia crescendo mais. A Band News está aberta, sim, a dar voz a essas meninas que são guerreiras, né, por tantas dificuldades que o senhor mesmo falou, ao Vila, por acreditar nesse projeto que vai rompendo barreiras aí desde 2020, né, que as lutas sem calendário, a Universo. Parabéns pelo projeto e boa sorte no campeonato. Obrigado por vocês, contamos com a Band News sempre, né? É importante demais, principalmente a nível de patrocínio também, que possa ver que tem esse retorno de mídia, essa mídia espontânea, né? E o Vila está aí fazendo futebol feminino desde quando estava na Série C. Então não tinha nem obrigação, hoje também não teria obrigação nesse sentido, mas essa força-tarefa, essa questão de levar positividade, oxigenar o próprio Vila Nova, né? Eu acho que o futebol feminino vem dando sua contribuição nesse sentido. O acesso das meninas do ano passado foi muito importante para a modalidade, para o próprio Vila Nova mesmo, acaba entrando no processo histórico do Vila, e a gente espera fazer uma boa campanha, né, de permanência a princípio. Mas daqui a 10, 15 dias, a estreia do campeonato, nós podemos beliscar. Estamos atrás, acabei de sair de uma reunião ali agora, nesse momento, com a diretoria executiva do Vila, falando exatamente sobre isso, e as pessoas abraçando, né, mas assim, com o aspecto não estrutural adequado, mas a nossa atitude, ela é profissional, nessa ausência de estrutura que deveria ter o futebol feminino aqui em Goiás, como existe, já citado por nós, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Perfeito, obrigada, professor.